Bem-vindos, amigos, a uma jornada pelo lado oculto da nossa realidade. Você já caminhou por uma trilha silenciosa, talvez na luz fraca do entardecer, e sentiu um calafrio repentino e inexplicável. Você já sentiu que o silêncio ao seu redor não estava vazio, mas observando? Vivemos nossas vidas sob a suposição de que o que vemos com nossos olhos é tudo o que existe. Confiamos na luz do sol, no chão firme e no ar tranquilo. Mas os santos, esses grandes heróis da nossa fé, que caminharam mais perto do véu do que qualquer um de nós, contam uma história diferente. Eles nos dizem que o ar está denso de realidades invisíveis, algumas belas e outras aterrorizantes. Hoje, estamos explorando um dos relatos mais arrepiantes, mas, em última análise, esperançosos da vida de São Padre Pio. É uma história que abre a cortina sobre a batalha espiritual que nos cerca. É a história de uma mulher fiel, uma noite tranquila, um carvalho simples e uma emboscada aterrorizante por forças que não deveriam existir em um mundo moderno. É a história da legião de demônios escondida à vista de todos e do poderoso príncipe do céu que os varreu dali. Antes de entrarmos nas sombras daquela noite em San Giovanni Rotondo, vamos tirar um momento para reunir nossos próprios espíritos na luz. Se você está carregando um fardo hoje, um medo que te acorda à noite, uma preocupação com um ente querido, ou uma batalha que você sente que está lutando sozinho, convido você a deixá-lo nos comentários abaixo. Deixe este espaço ser um santuário. Se você não consegue encontrar as palavras, simplesmente escreva Amém, e nós entenderemos. E ao rolar a página, se vir uma oração de um irmão ou irmã, por favor, pare e ofereça a eles uma palavra de força. Que ninguém nesta comunidade caminhe pelo vale sozinho. Para entender a gravidade da história que estamos prestes a compartilhar, devemos primeiro entender o mundo em que Padre Pio viveu. San Giovanni Rotondo não era apenas um mosteiro. Era um campo de batalha. Enquanto o mundo via um frade humilde com feridas nas mãos rezando a missa, a realidade espiritual era uma guerra constante e de alto risco pelas almas. Padre Pio não apenas rezava pelas pessoas, ele lutava por elas. E o inimigo, o antigo adversário, não encarava isso de ânimo leve. Mas o inimigo não ataca apenas o general, ele ataca os soldados. Ele ataca os amigos do general, e é aqui que conhecemos Cleonice Morcaldi. Cleonice não era um frade. Ela não era uma freira enclausurada atrás de paredes de pedra. Ela era uma leiga, uma das filhas espirituais mais devotas do Padre Pio. Ela era uma mulher de fé profunda, vivendo no mundo assim como você e eu. Ela nos representa nesta história. Ela havia crescido sob a direção espiritual do frade capuchinho, e ela conhecia, talvez melhor do que ninguém, a santidade do Padre Pio. Mas mesmo ela, com toda a sua proximidade ao santo, não estava imune aos perigos ocultos que espreitam na escuridão. O evento ocorreu em uma noite calma e comum. Era o tipo de noite que convida à paz. O sol havia mergulhado abaixo do horizonte, lançando aquelas longas sombras roxas sobre a paisagem acidentada das montanhas Gargano. O ar nesta parte da Itália é geralmente fresco e limpo, e nesta noite em particular estava perfeitamente imóvel. Não havia tempestade na previsão, nem avisos de vendaval, apenas o calmo entardecer do dia. Cleonice estava caminhando para casa. Ela estivera perto do convento, talvez demorando-se para sentir a proximidade do lugar sagrado, e agora ela estava voltando para sua residência. Era uma caminhada que ela provavelmente fizera 100 vezes. Ela conhecia as pedras na estrada, conhecia as curvas do caminho, conhecia os pontos de referência. Um desses pontos de referência era um grande carvalho antigo. Árvores são frequentemente símbolos de vida, de abrigo. No calor do verão italiano, um carvalho é uma bênção de sombra, mas quando a noite cai, as formas mudam. O familiar se torna estranho. Enquanto Cleonice se aproximava desta árvore específica, sua mente estava provavelmente em coisas espirituais, talvez refletindo sobre uma confissão ou um conselho do Padre Pio. Ela estava em estado de graça. Ela não estava procurando problemas. Mas o problema estava esperando por ela. Quando ela pisou na sombra daquele grande carvalho, a realidade do mundo mudou num instante. Não começou com uma manifestação visual. Começou com som e sensação. Da quietude absoluta da noite, uma violência irrompeu. Cleonice descreve como um vento furioso, mas não era um vento que soprava pelo vale.
Era localizado, estava contido inteiramente dentro do raio daquela árvore. Imagine o horror dessa anomalia. A grama a 1,5 metros de distância está imóvel, a poeira na estrada não é perturbada, mas acima de você e ao seu redor, os galhos estão se debatendo com a violência de um furacão. As folhas não estavam apenas farfalhando, elas estavam rugindo. Soava, como ela contaria mais tarde, como uma explosão de ódio. Isso não era clima, isso era uma presença. Um terror sobrenatural tomou conta dela. Devemos distinguir aqui entre medo natural e terror espiritual. O medo natural é o que você sente quando vê uma cobra ou ouve um barulho repentino, sua adrenalina dispara, você pula, você avalia o perigo. O terror espiritual é diferente. É um pavor que agarra a alma. É o reconhecimento instintivo do espírito humano de que está na presença de algo completamente estranho a Deus. É uma frieza que chega até a medula dos ossos. Cleonice sentiu isso. Ela sentiu que estava sendo caçada. O bater dos galhos soava como um coro caótico de vozes raivosas, um farfalhar violento que buscava confundi-la e aterrorizá-la. Ela se sentiu cercada. Ela percebeu, com a clareza que só a adrenalina traz, que estava em uma emboscada. Naquele momento de pânico absoluto, quando a mente geralmente congela, o treinamento espiritual de Cleonice assumiu o comando. Ela não gritou por ajuda das pessoas, pois não havia ninguém por perto. Ela não tentou lutar contra o vento com as mãos. Ela buscou a arma que tinha sido ensinada a usar. Ela invocou o príncipe, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Ela clamou ao protetor da igreja, o conquistador do dragão. Ela não ficou para investigar, ela correu. Ela fugiu da sombra daquela árvore, com o coração batendo contra as costelas, o som das folhas se debatendo ecoando em seus ouvidos mesmo enquanto ela colocava distância entre si e o carvalho. Ela correu até chegar em casa, trancando a porta atrás de si, o terror diminuindo lentamente para uma confusão trêmula. À medida que a adrenalina desaparecia, a mente, como sempre faz, começou a racionalizar. Nós, humanos, somos criaturas racionais. Não gostamos do inexplicável. Não gostamos do sobrenatural. Queremos que o mundo faça sentido. Então, Cleonice começou a duvidar de seus próprios sentidos. Ela sentou-se na segurança de sua casa e pensou: talvez fosse apenas uma rajada repentina de vento. As montanhas são conhecidas por clima estranho. Talvez uma corrente de ar tenha descido do vale. Talvez eu estivesse apenas cansada. Talvez eu tenha imaginado a malícia no som. Na manhã seguinte, o terror havia recuado o suficiente para que ela se sentisse quase tola. Ela decidiu que mencionaria isso ao Padre Pio, mas esperava que ele risse da situação. Ela esperava que ele dissesse: "Oh, Cleonice, você tem uma imaginação fértil demais. Foi apenas o vento." Ela queria que ele dissesse isso. Ela queria que ele lhe dissesse que o mundo era seguro e monótono, e que demônios não se escondiam em árvores. Ela foi ao convento. Ela esperou pelo padre. Quando ela finalmente teve seu momento com ele, ela contou a história, provavelmente minimizando-a um pouco. Ela contou a ele sobre a árvore, o barulho repentino, o medo. Ela esperou por sua tranquilização. Mas Padre Pio não sorriu. Ele não ignorou. Ele olhou para ela com aqueles olhos profundos e penetrantes, olhos que tinham visto o céu e o inferno. E ele destruiu as racionalizações dela com uma única frase. Ele disse a ela: "Não foi apenas um demônio, mas uma legião inteira. Agradeça a São Miguel que os colocou em fuga. Deixe essas palavras serem absorvidas por um momento. Não apenas um demônio, mas uma legião inteira." Padre Pio estava se referindo à terminologia bíblica que encontramos no Evangelho de Marcos, onde Jesus confronta o endemoninhado de Gerassassa. Quando Jesus pergunta o nome do espírito impuro, a resposta é: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." Uma legião romana consistia em milhares de soldados. Padre Pio estava revelando a Cleonice que o que a esperava debaixo daquela árvore não era um tentador solitário. Era um exército. Era uma força concentrada de escuridão, reunida naquele local específico, esperando por uma alma que pertencia a Deus. Por que uma legião de demônios emboscaria uma leiga caminhando para casa? Isso nos leva a um ensinamento profundo sobre a batalha espiritual. O inimigo odeia o que Deus ama. Cleonice era próxima do Padre Pio. Ela fazia parte de uma família espiritual que estava causando imenso dano ao reino das trevas.
Cada oração que ela fazia, cada missa que ela assistia, cada ato de caridade que ela realizava era um golpe contra o inimigo. Os demônios não podiam tocar a alma dela porque ela estava em estado de graça, então eles procuraram aterrorizá-la. Eles procuraram quebrar sua coragem, queriam fazê-la ter medo do escuro, medo da caminhada até o convento, medo de sua própria sombra. Se pudessem paralisá-la com o medo, poderiam parar suas orações. Mas a revelação do Padre Pio continha uma segunda parte, uma parte ainda mais importante do que a presença dos demônios. Agradeça a São Miguel que os colocou em fuga. Aqui está a realidade oculta que nos dá esperança. No exato momento em que Cleonice sentiu mais medo, ela estava, na verdade, a mais protegida. Ela não viu São Miguel. Ela não ouviu o tinir de espadas nem viu o clarão de luz. Tudo o que ela viu foi uma árvore assustadora e vento. Mas no reino invisível, um confronto massivo ocorreu. No momento em que ela invocou o nome dele, ou talvez até antes de saber que o faria, o príncipe das hostes celestiais desceu e uma legião de demônios, milhares deles, fugiram aterrorizados. Eles não fugiram de Cleonice. Eles fugiram do poder de Deus agindo através de seu arcanjo. A confirmação do Padre Pio muda tudo sobre como vemos esta história. Ela a transforma de um conto assustador em uma lição teológica. Ela nos ensina que a ajuda que invocamos é real, é instantânea e é esmagadoramente poderosa. Devemos entender que, para Padre Pio, São Miguel não era uma decoração em um santinho de oração. Ele era um amigo próximo e um aliado necessário. San Giovanni Rotondo está localizada perto do Monte Sant'Angelo, o famoso santuário onde São Miguel apareceu em uma caverna séculos atrás. Padre Pio tinha uma devoção profunda e vibrante a este arcanjo. Ele frequentemente enviava penitentes ao santuário para serem libertados de suas correntes espirituais. Padre Pio sabia, talvez melhor do que ninguém desde os apóstolos, que a força humana é insuficiente contra os poderes angélicos das trevas. Não podemos lutar contra uma legião, não podemos lutar nem mesmo contra um único anjo caído sozinhos. O intelecto deles é mais aguçado que o nosso, a vontade deles é mais forte que a nossa. Mas não nos pedem para lutar sozinhos. Nos são dados irmãos mais velhos. Nos são dados os anjos. Esta história de Cleonice não é um incidente isolado. Ela se encaixa na tapeçaria mais ampla da vida sobrenatural que cercava Padre Pio. Para entender por que ele levava tão a sério essa legião, temos que lembrar o que ele mesmo suportou. Havia noites no mosteiro em que os outros frades ouviam sons terríveis vindos da cela do Padre Pio. Eles ouviam o barulho de móveis quebrando, o baque de golpes e estranhas vozes guturais. Eles ouviam Padre Pio clamando por ajuda. Quando entravam em seu quarto pela manhã, encontravam o santo no chão, machucado, sangrando e exausto. Os demônios não apenas sussurravam para ele, eles o agrediam fisicamente. Eles apareciam para ele como bestas aterrorizantes, como cães negros, às vezes até imitando seus superiores para confundi-lo. Eles tentavam destruir sua correspondência, derramando tinta sobre cartas do Vaticano. Alguém poderia perguntar, por que Deus permitiu isso? Deus permitiu para que Padre Pio pudesse servir como testemunha para nossa era cética. Em uma época em que o mundo começava a descartar o diabo como um mito medieval ou um símbolo psicológico, Padre Pio carregava as marcas da batalha em sua própria carne. Ele era a prova viva de que a guerra é real, mas também era a prova viva da vitória. Ele nunca foi derrotado, nunca se desesperou e nunca parou de rezar. Há uma bela conexão entre as batalhas do Padre Pio e a emboscada de Cleonice. Em ambos os casos, o inimigo se revela aterrorizado pela autoridade. Os demônios têm pavor de Jesus, têm pavor da Virgem Maria e têm pavor de São Miguel. Padre Pio disse uma vez: "Vocês não sabem o que está acontecendo no ar ao nosso redor." Ele possuía o dom do discernimento dos espíritos. Ele podia ver o que Cleonice apenas podia sentir. Ele via o tráfego do mundo espiritual. Então, o que isso significa para nós hoje, nós que não somos místicos, que não vemos legiões debaixo de árvores? Significa que devemos acordar para a realidade do nosso ambiente. Frequentemente caminhamos pela vida espiritualmente adormecidos. Entramos em situações, lugares de pecado, lugares de raiva, ou mesmo apenas no descuido da rotina diária.
sem nossa armadura. A emboscada de Cleonice nos ensina que o inimigo é oportunista. Ele espera pelo momento de solidão. Ele espera pela noite calma. Ele ataca quando menos esperamos, muitas vezes através de ondas repentinas de ansiedade, desespero ou medo inexplicável. Quantas vezes você sentiu uma escuridão repentina nublar seu humor? Quantas vezes um lar pacífico de repente irrompeu em uma discussão que não faz sentido, onde a raiva parece desproporcional à causa? Chamamos isso de mau humor ou estresse. Padre Pio poderia olhar para nós e dizer: não é apenas estresse, é uma legião. Mas a lição não é ser paranoico. A lição é estar preparado. Cleonice fez a única coisa necessária. Ela não teve um debate teológico com a árvore. Ela invocou São Miguel. Esta é a ferramenta prática que Padre Pio nos oferece, a invocação, a oração curta e poderosa. Padre Pio instava seus filhos espirituais a nunca saírem de casa sem sua arma, que era o rosário, e a nunca terminarem o dia sem invocar seu anjo da guarda e São Miguel. Ele disse uma frase famosa a uma pessoa que perguntou sobre o diabo. O diabo é como um cão raivoso amarrado por uma corrente. Além do comprimento da corrente, ele não pode agarrar ninguém e você, portanto, mantenha-se à distância. Se você se aproximar demais, deixará que ele o pegue. No caso de Cleonice, o cão tentou quebrar a corrente, mas São Miguel interveio e repeliu a fera. Há outra camada nesta história que é profundamente tocante. É a solicitude do Padre Pio pelos seus filhos. Ele sabia o que tinha acontecido com ela antes que ela lhe contasse. Este é um tema comum em sua vida. Ele vigiava seus filhos espirituais como um falcão. Disse que numa noite outra filha espiritual estava caminhando para casa e sentiu medo. Em seu coração, ela clamou: Padre Pio, ajude-me. Quando ela ouviu no dia seguinte, ele sorriu e disse: Você me fez correr ontem à noite. Ele estava com eles em espírito, e está conosco também. A comunhão dos santos significa que não estamos separados pela morte. Podemos pedir ao Padre Pio que caminhe conosco. Podemos pedir que ele envie nosso anjo da guarda até a porta antes de sairmos de casa. Vamos voltar à imagem da árvore. Aquele carvalho, por um momento, tornou-se um ponto de intersecção entre o inferno e a terra. Mas, por causa da fé, tornou-se um ponto de vitória. Quando Cleonice correu, ela não estava correndo por covardia. Ela estava recuando para a segurança. Mas note o que aconteceu depois. Ela não parou de caminhar. Ela não deixou de sair. Ela continuou sua vida. Ela continuou suas visitas ao convento. Ela não deixou o medo vencer. Esta é a definição de coragem. Coragem não é a ausência de medo. Coragem é experimentar o farfalhar das folhas, sentir o pavor sobrenatural, reconhecer que a legião está lá e, ainda assim, continuar caminhando em direção a Deus com o nome de São Miguel em seus lábios. Devemos também refletir sobre o poder do nome de São Miguel. Quizut Deus. Quem é como Deus? Este é o seu nome e o seu grito de guerra. Os demônios, em seu orgulho, queriam ser deuses, queriam ser os senhores do vento e do ar. A presença de São Miguel é um lembrete ardente de seu fracasso. Isso os lembra de que são criaturas e que Deus é o Criador. Eles não suportam a presença dele porque ele reflete a humildade e o poder do Altíssimo. Então, quando você sentir o vento aumentar em sua vida, quando as sombras se alongarem e você sentir aquela velha ansiedade familiar se aproximando, lembre-se da legião debaixo da árvore. Lembre-se de que o que você sente é real, mas não é a realidade suprema. A realidade suprema é aquela que o Padre Pio viu. A realidade suprema é o brilho da espada de São Miguel. A realidade suprema é que as forças das trevas são espalhadas como poeira ao vento diante do poder de Deus. Somos convidados a viver com olhos espirituais, a ver o mundo não apenas como matéria, mas como um lugar de glória e batalha. Padre Pio nos diz: não tema o inimigo. Ele pode latir, pode correr ao redor, mas ele não pode morder a menos que você se ofereça a ele. Nós nos oferecemos quando pecamos. Nós nos oferecemos quando abandonamos a oração. Mas Cleonice não estava se oferecendo. Ela estava caminhando em graça. E porque ela estava caminhando em graça, a emboscada falhou. Deixe esta história ser um escudo para você nesta semana. Quando você entrar em uma reunião difícil no trabalho, sussurre: São Miguel, defendei-nos. Quando você se deitar para dormir e sua mente correr com preocupações, sussurre: São Miguel, defendei-nos. Quando você vir uma tempestade se formando em sua família,
Sussurre: São Miguel, defendei-nos. Você não está falando para o vazio. Você está tocando uma trombeta que reúne os exércitos do céu ao seu lado. Ao concluirmos esta reflexão, imagine-se ali de pé com Cleonice. O vento parou. O carvalho está silencioso novamente. As estrelas estão surgindo sobre San Giovanni Rotondo. Você está seguro. Não porque o perigo não exista, mas porque você é amado. Você é vigiado. Você tem um pai no céu, um irmão no Padre Pio e um protetor em São Miguel. A legião pode ser numerosa, mas o poder de Deus é infinito. E um único pensamento de amor por Deus é maior do que todo o ódio do inferno combinado. Vá com essa paz, caminhe seu caminho com confiança, e nunca esqueça que o mundo invisível está repleto daqueles que lutam por sua alma. Obrigado por ouvir. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde seus corações e suas mentes, e que São Miguel Arcanjo seja sua defesa contra as maldades e ciladas do demônio. Deus abençoe a todos.